neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Ao ver que a chuva cai e faz a flor nascer, creio em ti, pois sei que enquanto é noite aqui, é dia ali. Creio em ti, porque me deste o riso e a dor, me deste o amor. Teu amor, creio em ti, creio em ti. Se abate sobre nós, se houver desejo, eu creio em ti. Se a tempestade a terra abalar, eu creio em ti. Cada vez que neste mundo eu escutar alguém cantar, alguém chorar, direi então,
Se cremos que Ele virá, então devemos dar a vida pelo que cremos. Na verdade, nem todos dão as suas vidas pelo que creem no sentido espiritual. A fé, de um modo geral, tem sido mental, intelectual apenas, e por isso é explorada somente em torno dos benefícios materiais, físicos, como seja a cura divina, a solução dos problemas, dos negócios materiais, enfim, o progresso terreno. Esta é uma fé intelectual, mental apenas, e há muitas delas que, ajuntando todas, não pesam nada mais, nada menos do que o vento na balança da eternidade. Agora, a Bíblia nos fala da fé do justo, a fé de Jesus Cristo, a fé que é a substância, a fé que é a prova das coisas que se esperam, é a prova das coisas que não se veem, a fé no Deus invisível, que mesmo não nos respondendo em certas circunstâncias, nós nos aproximamos mais dele, nós o amamos mais. Ouvintes, eu creio que todo cristão gostaria de ser chamado filho de Ló. Ló foi um homem justo. Eu citei a Bíblia em 2 Pedro capítulo 2, versículos 7 e 8, que está escrito: e livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Pedro continua dizendo: assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia de juízo, para serem castigados. Vamos analisar juntos nesse instante. A análise da palavra de Deus, a meditação dela, sob orientação do Espírito Santo, é tudo que a pessoa precisa nos momentos mais difíceis de sua vida. Que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Chamaram o profeta desta era de um tipologista. Mas Deus é um tipologista. Jesus Cristo foi um tipologista. Paulo, todas as Escrituras estão repletas de tipos, de símbolos. O Apocalipse, inclusive, foi revelado a João através de símbolos. Esses símbolos deveriam ser revelados, os seus significados agora, no fim, pelo sétimo anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7, mensageiro, o sétimo mensageiro, mensagem do qual nós vos anunciamos com certeza absoluta de que é o precursor da segunda vinda de Cristo. Isto deve encher o nosso coração, sobrepujar os nossos problemas de ordem corriqueiras, nos desamarrar destas coisas que nos amarram tanto e às vezes não servem para nada mais nem nada menos para nos tirar a paz. Tirando a paz, nos tira a saúde, nos tira a confiança. Vejamos aqui, entre Ló e Abraão. A Bíblia não diz que os filhos de Deus são filhos de Ló. A Bíblia diz que os filhos de Deus são filhos de Abraão. Isto é, estes que vivem pela fé genuína. Ló não foi para Sodoma e Gomorra por um envio de Deus.
Ele foi pela sua própria escolha. E a sua escolha determina o seu destino. Lá, mesmo como justo, ele se envolveu na política e chegou a ser até um preso político, que necessitou depois, mais tarde, da intervenção de fé de Abraão para libertá-lo daqueles 5 reis que iam matá-lo. Vejam como isto é verdade. Isso tem ressonância nas Escrituras. Ló, então, foi por sua própria escolha. Estava enfadado, cansado de tentar consertar Sodoma e Gomorra. Mas, por outro lado, Abraão tinha saído pela vontade perfeita de Deus. Vale a pena agora lembrarmos de que Deus tem 2 vontades, permissiva e perfeita, própria dele. Você pode fazer uma obra para Deus sob vontade permissiva. É o que os filhos de Ló estão fazendo. Amados, parem um pouquinho. Leiam Gênesis capítulo 19, depois da destruição de Sodoma e Gomorra. No versículo 24 em diante, vocês vão encontrar que a mulher de Ló virou uma estátua de sal. Ela tinha um coração sodomita, presa na casa, em outras coisas que ela deixou lá dentro. E Ló ficou apenas com 2 filhas. E essas filhas, então, o que fizeram? Disse, agora pronto, nós não vamos ter semente, quem vai se casar conosco? Estamos aqui, isoladas, a cidade queimou, todo mundo morreu, então vamos fazer o seguinte, vamos dar vinho para o nosso velho pai e vamos nos deitar com ele enquanto ele está embriagado. E assim teremos filhos dele. Resultado, Gênesis 19, versículo 37. E teve a primogênita um filho e chamou seu nome Moabe. Ela teve um filho com o próprio pai. Este é o pai dos Moabitas até o dia de hoje. Ló é pai de Moabita e de Amonitas. Agora vocês querem ver o que são os Moabitas? Justamente aquelas igrejas que Balaão usou para botar tropeço na frente de Israel, na frente dos filhos de Abraão. Foi justamente a quem Balaão, aquele que amou o prêmio da injustiça, usou. Vejam onde estão sendo gerados os credos e os dogmas denominacionais. São entre pais e filhos, espiritualmente falando. Dentro de suas próprias casas, de escolas de pensamento, eles geram as Moabitas, são filhas de Ló. Foi o único meio pelo qual Balaão conseguiu botar tropeço diante de Israel. E se não fossem essas igrejas fabricadas desta maneira, o evangelho verdadeiro de nosso Senhor Jesus Cristo teria uma força tão operante quanto teve na igreja primitiva. Vocês sabem disto? Tinha que campear essas 3 doutrinas, nicolaíta, baalanita, jezabelita, durante os séculos e se introduzirem na igreja formando estas moabitas, filhas de Ló, geradas pelos seus próprios pais. Agora vamos notar o seguinte: o que aconteceu com Abraão? Abraão estava sob a vontade perfeita de Deus. Ele disse, sai da sua parentela, Abraão, sai do meio deles. Era um fazendeiro ali fora de Ur. Então saiu, sai do meio de sua denominação. Porque eu tenho uma fé diferente para você, Abraão. E você será pai daqueles que serão tirados de Sodoma e Gomorra de uma maneira diferente, como você foi tirado. O Filho de Deus nunca foi um sodomita. O eleito da noiva é eleito desde antes da fundação do mundo. Ele pode ter andado pelos mesmos caminhos, nos mesmos pecados, como Paulo disse, mas a sua alma nunca foi daquilo. Nunca pertenceu àquilo.
Você é uma filha de Abraão. E Jesus encontrou uma filha de Abraão que estava há 18 anos escrava de Satanás. Se você é uma filha de Abraão, o dia que você encontra com a mensagem para os filhos de Abraão, ninguém pode tirá-la de seu coração. A diferença está aí. Nunca um filho de Abraão volta atrás. Nunca. Você não pode ter saudade de Sodoma e de Gomorra, porque você nunca foi dela. Você nasceu foi em Cristo. Você nasceu foi em Deus. Você é uma semente que vem de Deus. Você não foi gerado por credos e dogmas moabitas. Não, não. Saia urgentemente desses lugares onde vocês são cirandados por qualquer vento de doutrina ou por qualquer baixeza que surge em torno de fé, de cristianismo, de religião. Saiam fora de todos os credos, de todas as interpretações humanas e entrem no Espírito de Deus e recebam a unção dos santos, conforme São João disse. Então ele, aquela unção, o Espírito Santo de Deus, te ensinará todas as coisas, como se conduzir como mulher e como homem, ser homem e ser mulher. Há diferença muito grande. Deus distinguiu, a mulher é um subproduto do homem, não é uma criação original. A criação original é o homem. A sentença que Deus deu para a mulher é uma, para o homem é outra. Agora em Cristo não há macho nem fêmea, considerando as almas, todas têm o mesmo valor, cada um em seu devido lugar, cada membro no seu devido lugar, tem valores correspondentes. Saiam dos ventos de doutrina que te põe numa condição de filho de Ló, de Moabita. Veja que doutrina perniciosa de Balaão. Ensinou as filhas de Moabe, as moabitas, a vestirem mini saia e se requebrarem diante dos soldados de Israel, porque pela palavra do Senhor, ele nunca conseguiria derrotar um soldado israelita. Não, pela profecia ele nunca conseguiria, mas foi pela doutrina. A profecia de Balaão foi de Deus para Balaque, mas a sua doutrina foi do diabo. Quando eles falam que Jesus Cristo é Salvador, isso é de Deus. Mas quando você vê as suas doutrinas de 3 pessoas e tantas coisas, e que geram um cristianismo mundanizado, como estamos vendo, isso é do diabo, essas doutrinas. Saiam delas o quanto antes, se quereis vos escapar com vida. Isso não é um recado de homem, isso não é um pensamento de homem, isso é um recado de Deus. Isso é assim, diz o Senhor, é Deus falando. Deus nunca foi um misturador. Se Ele é santo, então Ele é separador, Ele é separado, porque santo quer dizer separado. E Abraão estava ocupado e gemendo com os problemas de Sodoma? Não. Enoque teve os problemas que Noé teve? Não. Enoque é o tipo da noiva que anda com Deus completamente liberta. Tem a construção da pirâmide das 7 naturezas do Cordeiro. Enoque é outra coisa. Noé não é um tipo da noiva. Noé, depois da arca, depois do dilúvio, ainda teve problemas, ainda se embriagou. Passou com ele a semente para os judeus, para os samaritanos e para os gentios. Passou dentro da arca, inclusive, a semente da serpente, que sofreria a mesma maldição que Caim sofreu. Mas Enoque não. Enoque é o tipo. Cada personagem na Bíblia é um tipo.
Noé, tipo dos salvos pela grande tribulação. Ló é o tipo dos salvos pela grande tribulação. Lá haviam 2 anjos com Ló. E Ló disse: meus senhores. Abraão, quando os 3 chegaram ali, Eloi e os 2 anjos que desceriam a Sodoma, disse: meu senhor. Não falou meus senhores. Como Eloi aí pode ser senhores? Ele disse: meus senhores. Ló disse: meus senhores. Mas Abraão disse: meu senhor. E um ficou com Abraão. Abraão crendo em um suficiente, revelando os segredos do coração, fazendo promessas do filho. Enquanto 2 desceram para Sodoma e Gomorra e foram chamados de senhores. Eram anjos, eram mensageiros que portavam a mensagem para cegar os sodomitas e que na verdade tinha salvação para Ló, o justo. Mas salvação comum. Depois disso, Ló geraria as denominações moabitas e amonitas. Mas o que foi que gerou Abraão? Vamos? Na verdade, ele gerou uma escrava, da escrava um Ismael, e da semente original um Isaque. Gentios estariam envolvidos isso aí? Não, a igreja resgatada. Ismael seria forte, isso está lá entre os árabes e os judeus, é outra coisa. Mas vamos pensar aqui agora. Vamos pensar aqui. Somos filhos de Abraão. Cristo é posteridade de Abraão. E nós somos filhos de Abraão. Leiam Gálatas capítulo 3. Nós não somos filhos de Ló. Não fomos gerados daquela maneira embriagada com credos e dogmas pelas suas próprias filhas. Nós somos gerados pela fé de Abraão. Esse é o eleito. Esse é o que está esperando o quê? O que esperava Ló e o que esperava Abraão? Abraão esperava a manifestação do Filho, a materialização da promessa de Deus, dando glória a Deus contra a razão, contra todas as possibilidades. Aí está você, filha de Deus. Aí está você, filho de Abraão, crendo como Abraão creu. Como um barco navegando em alto mar, onde a calma é bonança, às vezes se vê, mas tormenta é procela. Estou sempre a esperar até o oceano atravessar. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade. Não diz, e às posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo. Cristo é o piloto que vai me ajudar quando o mar tormentoso se tornar. Não deixará minha nau afundar. Sua mão pode me sustentar. Diga: Senhor, agradeço porque o Senhor me fez uma filha, um filho de Abraão, e pela fé eu quero esperar a manifestação do Filho nas nuvens para subir com ele no rapto para as bodas do Cordeiro. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Um passo só tu precisas dar para Cristo,
para que Ele possa tua vida transformar. Precisas crer que por Ele és querido e por amor a tua alma quer salvar. Um passo só mudará a tua vida. Um passo só, verás então que Jesus já te esperava, que por ti ainda chorava, oferecendo perdão. Um passo só. Um passo só e verás que maravilha é ter Jesus bem dentro do coração. Sua presença é quem torna a alma alegre. Dá só um passo e receberás perdão. Um passo só, mudará a tua vida. Um passo só, verás então que Jesus já te esperava, que por ti ainda chorava, oferecendo perdão. Um passo só. Um passo só, não precisas ter receio. Jesus agora mudará teu coração. Venha depressa, pois tua alma está aflita. Basta um passo e terás a salvação. Um passo só, mudará a tua vida. Um passo só, verás então que Jesus já te esperava, que por ti ainda chorava, oferecendo perdão. Um passo só. Vivi uma vida atribulada, sem conhecer a luz de Jesus, tal como peregrino em erma estrada. Seguia uma cruz sem Jesus. Eu estava perdido e abandonado, sem ter Jesus no meu coração. Hoje eu canto, tenho em mim a salvação, pela cruz de Jesus que veio me trazer perdão. Cansado, solidão, pesado fardo, senti um dia a mão de Jesus, livrando-me para sempre do pecado, pregando-os na cruz com Jesus. Eu estava perdido e abandonado,
ter Jesus no meu coração. Hoje eu canto, tenho em mim a salvação, pela cruz de Jesus que veio me trazer